Olá, tudo bem? Vamos dar continuidade ao nosso estudo de Mateus. Hoje a gente vai estar estudando o capítulo 5, que é o início do Sermão da Montanha. Mas antes, vamos orar, pedindo que o Senhor nos abençoe. Eu quero te instruir a você buscar um lugar tranquilo, a você chamar as pessoas que você ama para escutar essa palavra. Pai, eu te agradeço por cada ouvinte, por cada pessoa que tem visto esse estudo. Peço que o Senhor possa mesmo levar cada vez mais distante e que mais pessoas possam aprender e ter fome da Tua lei. Em nome de Jesus. Amém. Mateus capítulo 5, a partir do versículo 1, diz assim: Vendo Jesus as multidões, subiu ao monte, e como que se assentasse, aproximaram-se os seus discípulos. E ele passou a ensiná-los, dizendo: Bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurado quando por minha causa vos injuriarem e vos perseguirem, mentirem, disserem todo mal contra vós. Regozijai-vos e exultai, porque é grande o vosso galardão nos céus, pois assim perseguiram os profetas que viveram antes de vós. Aqui nós temos um início do Sermão da Montanha. Alguns estudiosos entendem que esse Sermão da Montanha ele foi também do fato de quando Jesus multiplicou pães e peixes. Esse sermão ocorreu possivelmente junto ao Mar da Galileia, numa planície, e Jesus sentando numa pedra, ele começa a falar a favor do vento para que a voz dele vá e alcance as pessoas, e ele começa dizendo uma palavra que é muito interessante, que é Macários, que é bem-aventurado, felizes, contentes. Quem não deseja ser contente? Quem não deseja ser feliz, ter contentamento, ter alegria? E Jesus começa ensinando que a alegria do reino dele vem de uma fonte diferente da nossa. E a primeira alegria, o primeiro motivo de alegria que ele vai dizer que nós podemos ter é quando somos humildes de espírito. A humildade de espírito, ela está ligada a não pensar de si mesmo além do que convém. A palavra humildade, ela está ligada à palavra humus, que significa barro. Ser humilde é entender que não somos mais do que... É entender que não devemos pensar de nós mesmos além do que convém. Entender que somos barros e que devemos ser moldados pela mão do oleiro. Entender a necessidade que nós temos dele. Logo após ele vai dizer também: bem-aventurados são os que choram. Como é que estão as suas lágrimas? Como é que estão os seus olhos? Às vezes a gente para de chorar. Jesus vai dizer que bem-aventurados são aqueles que choram, porque serão consolados. Existe um choro que precisa ser liberado. E não é só chorar por chorar, mas é chorar pelos nossos pecados, chorar pela humanidade, chorar pelos aqueles da nossa família que ainda não foram salvos. O Senhor vai dizer que são consolados. Vocês lembram de Maria, quando ela estava chorando junto ao túmulo? Jesus foi lá e consolou ela. Então nós devemos novamente deixar que as lágrimas rolem no nosso rosto para sermos consolados. Pedir que o Senhor quebre, principalmente dos homens. Nós aprendemos desde muito cedo que o homem não chora, mas nós devemos aprender a nos derramar em lágrimas diante do Senhor, ter um coração quebrantado, porque dessa forma nós seremos consolados. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Mansidão. Às vezes a gente gosta de dizer assim: eu não tenho sangue de barata.
mas nós temos sangue de cordeiro. E o cordeiro ele era manso e humilde. Existe uma carga que a gente tem que pegar, existe um jugo que a gente tem que adquirir, que é o jugo de Jesus, a carga dele. Ele era manso e humilde, puro de coração. Nós devemos buscar essa mansidão, nós devemos ser como o Senhor Jesus, porque os mansos, eles herdarão a terra. Mansidão, aquele que é manso, ele tem essa herança, a terra. Aqueles que governarão a terra são aqueles que são mansos. Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Muita do nosso vazio vem porque a gente não tem fome e sede das coisas corretas. A gente dá a nossa fome e a nossa sede para aquilo que não é pão. E quando a gente não sacia a nossa fome, a nossa sede na justiça de Deus, que é andar em retidão com a sua vontade, que é cumprir a sua vontade, que é cuidar do órfão e da viúva nas suas necessidades, que é socorrer aquele que necessita, que é amar de fato e de verdade, nós ficamos com vazio. Tem muito vazio que às vezes você sente, que eu sinto, que é por falta de cumprir a justiça do Senhor. Porque a gente prostitui a fome, a gente prostitui a sede. Mas o Senhor diz para a gente, essa hora, não prostitua essa fome, não prostitui essa sede, essa fome é dele, essa fome deve voltar para ele em obras de justiça. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. A misericórdia é ter o coração na miséria de alguém. Nós precisamos colocar o coração na miséria do outro. Às vezes a televisão nos deixa insensível. O YouTube, as mídias, porque a gente vai vendo tantas misérias e o nosso coração não se coloca naquela miséria. E o Senhor disse que se você se colocar o seu coração na miséria do outro, se você ver, se você sentir e tomar uma atitude, Ele também vai ser misericordioso contigo. O Senhor também será compassivo, porque misericórdia é um plantio, irmãos. Misericórdia é uma semente e ela vai frutificar. Bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus. A palavra no Salmo 24 fala sobre limpeza de mão e pureza de coração. Para ver a Deus, nós devemos ser limpos de coração. O coração não pode ter sujeira, irmãos. O coração não pode ter sujeira. De outra sorte, a palavra também diz que sem santificação ninguém verá a Deus. A santificação vai limpando o nosso coração, para que a gente possa ver a Deus. É importante esse desejo de ver o Cordeiro e de ver a Deus. Depois diz também que bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Quando você vê uma guerra, quando você vê uma situação de litígio, o que você faz? Põe mais lenha na fogueira? Ou você procura pacificar aquela situação? Pacificadores são chamados filhos de Deus. Nós devemos pacificar, nós devemos buscar abençoar situações, trazer paz às situações. Foi para isso que nós fomos chamados. Bem-aventurados os perseguidos e os injuriados por causa do meu nome, porque tem galardão. Irmão, você já passou por uma situação, você tem passado talvez, em que as pessoas te perseguem, que as pessoas te injuriam. O Senhor vai dizer que tem galardão, porque assim perseguiram os profetas. Então, em nome de Jesus, se você tem passado isso no seu trabalho, na sua escola, ou em qualquer outro lugar que você tenha andado, saiba, tem galardão, existe um prêmio que o Senhor vai dar para você. Então, fortaleça-se no Senhor e na força do seu poder. Logo a seguir, a partir do versículo 13, nós vamos ver Jesus mostrando como que essas bem-aventuranças os desdobramentos dessa bem-aventurança. A gente vai ver que o pacificador, a gente vai ver aqueles que choram, a gente vai ver várias situações, vários exemplos da bem-aventurança se aplicando nos textos a seguir, até o capítulo 7. Versículo 13 vai dizer assim: vós sois o sol da terra. Ora, se o sol vier a ser insípido, como lhe restaurar o sabor? Para nada mais presta, senão para, lançado fora, ser pisado pelos homens.
Gente, uma comida sem sal, ela não vale de nada. Eu gosto de cozinhar e sei o quanto que o sal e a pimenta ela faz diferença, né? Nós somos a pimenta do reino. Uma brincadeira aqui à parte, mas o sal, quando fala aqui que o sal, se ele não tiver sabor, ele é lançado no chão para os homens serem pisados, é porque em Israel se tinha a prática do sal muito refinado ser lançado no gelo, porque lá neva, aí lançava no gelo, no pátio do templo, para as pessoas não escorregarem. E nós devemos salgar, porque quando a gente salga, já viu quando você come algo muito salgado, não dá sede? Um cristão, quando ele é salgado, ou seja, quando ele traz tempero ao mundo, Jesus podia ter falado também, vocês são o que traz tempero, vocês são o que traz sabor, vocês realçam o mundo, é isso que Jesus está dizendo, vocês trazem tempero. O mundo, porque quando Deus prova o mundo, e o mundo está sem crente, irmãos, ou então alguma situação, não tem alguém que crê, esse lugar está sem sabor, e o Senhor vomita esse lugar. Então nós somos o sal, nós somos o que traz sabor, nós somos o que abençoa o mundo, e quando a gente salga, as pessoas vão ter sede, e a gente vai poder dar da água da vida, a gente vai poder dar da água que é o Senhor. Ele vai dizer também no versículo 14 que nós somos a luz do mundo e que não se pode esconder a cidade edificada sobre o monte, nem se acende uma candeia para colocá-la debaixo do alqueire, mas um velador, e ilumina a todos que se encontram na casa. Assim também brilha a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem o vosso Pai que estais no céu. Você não pode ser escondido. Por mais que você pense que você quer se esconder, que você tenha vergonha, eu quero dizer para você, não tem como esconder você. Não tem como ser um crente, um agente secreto do Senhor. Porque o Senhor nos edificou sobre uma alta montanha que é Cristo. E Ele quer que a gente brilhe. Eu lembro de uma vez que eu estava no centro da minha cidade, Natal, Volta Redonda, passeando com minha esposa, por volta das 9 horas da manhã, um sol, e ali havia um homem moribundo. E ao ver aquele homem no chão, eu percebi que não era uma pessoa em situação de rua, e me veio ao coração de acudi-lo e de ministrá-lo, e ela estava no caminho, e as pessoas passavam, se desviavam, e eu me lembro que eu fiquei receoso em ajudar aquela pessoa, para não parecer alguém que está melhor do que os outros. Ou seja, eu estava escondendo a minha luz, eu estava guardando a minha luz debaixo do cesto, mas a luz era para ficar no alto. Eu estava com vergonha, mas ali o Senhor me encorajou, eu fui, ministrei aquela pessoa, chamei o SAMU, e ela pode ser acudida ali. E o Senhor pode ser glorificado. Então assim, a gente deve deixar a nossa luz brilhar. Não tenha vergonha. Muitas vezes vão falar que você quer aparecer, que você está mostrando o que a mão esquerda faz, mas eu quero te dizer, mais do que mostrar no Instagram, acenda a tua luz diante dos homens. Deixa a tua luz brilhar. Jesus, ele subiu para uma montanha, certa feita, e estava junto com 3 discípulos. Ele fez algo muito legal, que ele se transfigurou. Ele se transformou, ele brilhou, ele irradiou a glória dele. A gente precisa se transfigurar, a gente precisa irradiar a nossa glória. Isso aprendi com J.B. Carvalho, ele fala sobre isso, sobre irradiar a glória. Às vezes a gente guarda muito a nossa luz. Você tem verdade de Deus, você tem segredos de Deus para liberar. Então deixa a tua luz brilhar diante dos homens. Tira ela debaixo do cesto, coloca ela no lugar alto, ilumine toda a casa, ilumine a sua cidade, ilumine o seu trabalho, ilumine onde você for e onde você estiver. Versículo 17. Não penseis que vim revogar a lei ou os profetas. Não vim para revogar, vim para cumprir.
Porque em verdade vos digo, até que o céu e a terra passem, nem um i ou um tio jamais passará da lei, até que tudo se cumpra. Aquele, pois, que violar um desses mandamentos, posto que dos menores, e assim ensinar aos homens, será considerado mínimo no reino dos céus. Aquele, porém, que os observar e ensinar, esse será considerado grande no reino dos céus. Porque vos digo, que se a vossa justiça não exceder em muito a dos escribas e fariseus, jamais entrareis no reino dos céus. Muita gente gosta de dizer que a lei não vale mais para os cristãos. A lei ritual não, irmãos. A lei ritual, como tipos de comida, tipos de lavagem, ela tem princípios espirituais para a gente. Mas a lei moral, ela nunca vai deixar de estar em voga. E é isso que Jesus está dizendo. E a lei moral, ela deve até exceder. A lei moral sobre práticas de bem, práticas de justiça, práticas de amor. Nós devemos exceder nessa justiça. É isso que Jesus está dizendo. Porque até o Paulo vai falar que o fim da lei é Cristo para a justiça de todo que crê. Essa palavra fim da lei não é que a lei se findou, mas a finalidade da lei é Cristo. A finalidade, tudo era sombra para que mostrasse Cristo, o verdadeiro sol da justiça, a luz que ilumina todo o mundo. E ele diz para a gente, é tão sério, que ele diz assim, eu não vim revogar, mas eu vim para cumprir. E diz ainda para a gente exceder. E como que a gente consegue exceder? Porque a lei que opera em nós é a lei do Espírito da vida. O Espírito mesmo opera em nós os frutos para que nós possamos frutificar para toda boa obra, para que a gente possa cumprir aquilo que o próprio Cristo ensinou. Talvez você ache difícil, mas basta render-se e dar adubo para essa árvore que mora dentro de você, que é o Espírito de Deus. Como é que você dá adubo? Você dá adubo por meio de oração, você fortalece seu homem interior por meio de leitura da palavra, comunhão com os irmãos, ensino, partir do pão, estando na presença. Então, a casa espiritual, teu homem espiritual vai sendo fortalecido, a fim de que você cumpra a vontade de Deus. Amém? Versículo 21. Ouviste que foi dito aos antigos, não matarás, e quem matar estará sujeito ao julgamento. Eu, porém, vos digo que todo aquele que sem motivo se irá contra o seu irmão estará sujeito a julgamento. E quem proferir um insulto ao seu irmão estará sujeito a julgamento do tribunal. E quem lhe chamar tolo estará sujeito ao inferno de fogo. Se, pois, ao trazeres ao altar a tua oferta, ali te lembrares que teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa perante o altar a tua oferta. Vai primeiro reconciliar-se com teu irmão e então, voltando, faz a tua oferta. Entra em acordo sem demora com teu adversário, enquanto estás com ele a caminho, para que o adversário não te entregue ao juiz, o juiz ao oficial de justiça, e seja recolhido à prisão. Em verdade te digo, que não sairás dali enquanto não pagares o último centavo. Falta de perdão prende. Repete isso. Falta de perdão me prende. Quando a gente não perdoa, a gente fica preso num lugar, no lugar onde Satanás pode atormentar a nossa mente, onde ele pode acusar a nossa mente. E lembrando-me aqui rapidamente, as únicas 2 vezes que as nossas ofertas não são aceitas é quando os esposos não tratam bem as suas esposas e nesse caso aqui, quando a gente não perdoa alguém. E eu costumo dizer que tem muita gente que abriu uma funerária no próprio coração, porque ela vai matando pessoas. Já viu aquela pessoa que fala assim, eu até perdoo ela, mas deixa ela para lá. Você matou essa pessoa. Imagine se Jesus fizesse isso com você, te perdoa, mas te deixa para lá. Imagine se o próprio Cordeiro que se entregou por você, toda vez que você fizesse uma ofensa contra ele te perdoasse, mas te deixasse para lá. E assim você vai gerando, você, quando a gente não perdoa, a gente vai gerando prisões, vai atando. Tem muita velocidade que às vezes não foi acessada em nós, porque nós estamos presos, para sempre acorrentado ao calcanhar de alguém. Liberte-se, perdoa, acerta.
Busque alguém para te auxiliar nesse processo. Busque um pastor, busque um discipulador. Mas não fique neste lugar, não tenha vergonha. Lembra quando eu falei, Jesus fala sobre os humildes de espírito. Não seja arrogante, não seja soberbo, desce, volta para o barro, vá para a mão do oleiro e deixa ele quebrar. Ele vai fazer de novo, ele vai fazer de novo. Versículo 27, ouviste que foi dito, não adulterarás, eu porém vos digo, qualquer que olhar para uma mulher com intenção impura no coração já adulterou com ela. Se o teu olho direito te faz tropeçar, arranca-o e lança-o de ti, pois te convém que se perca um dos teus membros, e não seja todo o teu corpo lançado no inferno. E se a tua mão direita te faz tropeçar, corte-a e lança de ti, pois te convém que se perca um dos teus membros, e não vá todo o teu corpo para o inferno. Também foi dito, aquele que repudiar sua mulher, dê-lhe carta de divórcio. Eu, porém, vos digo, qualquer que repudiar sua mulher, exceto em caso de relações sexuais ilícitas, a expõe a tornar-se adúltera, e aquele que casar com a repudiada comete adultério. Jesus vai falar que o adultério não é só a prática, mas adultério é o desejo, é a concupiscência dos olhos, é o desejo dos olhos, é o desejo. Muitas vezes a gente vive nesse lugar de observar e desejar. A nossa geração, ela tem, hoje é muito mais fácil uma pessoa acessar pornografia do que alguns anos atrás, em que uma pessoa tinha que ir numa banca, comprar, ela não poderia ter, ela tinha que ter acima de 18 anos, ela tinha que ir nessa banca, ela tinha que se expor e comprar esse conteúdo. Ela poderia acessar de outras pessoas, mas alguém tinha que se expor para esse conteúdo ser acessado. Mas hoje essa praga está nesse utensílio que você usa agora, no celular, no computador, nesse equipamento. E eu creio que esse texto se aplica muito para a nossa geração. Nós precisamos arrancar os nossos olhos. Mas o pastor que está falando, a gente precisa desviar os nossos olhos desses lugares. Arrancar os olhos, eu lembro que uma vez eu tive que arrancar os meus olhos. E quando eu nasci de novo, eu vivo em Macaé, que é uma cidade praiana. Eu lembro que eu congregava numa igreja muito grande, com muitas pessoas belas e mulheres muito bonitas. E eu lembro que quando eu estava naqueles cultos ali, eu vivia olhando. Eu recém-convertido vivia olhando e cobiçando. Até que o Senhor me ensinou a arrancar os meus olhos. Aprendi a fechar os meus olhos. Aprendi a fechar os meus olhos e focar o Senhor. E ali o Senhor, a lei do Espírito da vida, foi trabalhando no meu coração, foi me ensinando, foi me fortalecendo. Então eu digo a você, arranque esses olhos maus. Arranque, comece, se você passa por situações de tentação, e eu digo para você, eu estou falando de pornografia, mas a Netflix, ela está poluída. A maioria dos filmes hoje está poluído. Você está vendo um filme e de repente as pessoas ficam nuas. As pessoas estão tendo relações. E isso ofende a presença do Espírito. Isso ofende. Eu quero conversar muito sério com você sobre isso. Não tolere nem pessoas seminuas diante dos seus olhos. Porque se você tolerar isso, é porta para outras coisas. É porta para coisas muito piores. E as mãos. Jesus também falou sobre as mãos. Se a sua mão direita te faz tropeçar, corte ela. Como é que isso tem agido com suas mãos? Existem pessoas que agridem as outras, existem pessoas que roubam, existem pessoas que usam as mãos para práticas indevidas. Então você precisa de alguma forma buscar com que suas mãos não acessem esses lugares. Se de repente você tem uma prática que a sua mão te faz tropeçar, que algum membro teu te faz tropeçar, algum sentido, você precisa cortar isso. Não, com sensualidade não se brinca, se foge. Sensualidade você não fica guerreando com ela não. Lembra do José? José, ele foi tentado a ficar com a mulher de Potifar, mas o que ele faz? Ele foge. Logo após, Jesus continua dizendo sobre o divórcio, tema que
é bem vasto, é bem sério e convém a gente ter um tempo especial para tratá-lo, mas não me desviarei dele nesse momento. E quero dizer para você, o Senhor, Ele odeia o divórcio. O Senhor, Ele odeia o divórcio. A palavra de Deus vai falar sobre isso. E talvez você tenha passado por esse processo e a palavra de Deus vai dizer que Ele não leva em conta o tempo da ignorância. Mas se hoje você está ouvindo essa palavra, se hoje você tem congregado, você e seu esposo nasceram debaixo da palavra do Senhor, compreendendo o que era o verdadeiro casamento, que é a união de duas pessoas para se tornarem uma só carne. Você compreende essas verdades. Quero te dizer uma coisa, você está debaixo dessa palavra que o Senhor Jesus deu, que Ele de outra sorte vai dizer que é por causa da dureza do coração que o divórcio foi dado. A gente foi chamado para ser um. Mas pastor, relações sexuais ilícitas, a gente também compreende que pessoas que abusam da outra no casamento, pessoas que quebram a aliança, né, de alguma outra forma, elas devem mesmo buscar um caminho, buscar afastar-se dessa pessoa. Contudo, tudo isso deve ser acompanhado debaixo de pastoreio, debaixo de discipulado e debaixo da palavra. Mas eu quero te dizer uma coisa, se o seu casamento está difícil, o primeiro caminho não é esse, não é divorciar-se. O primeiro caminho é buscar socorro. Por isso você precisa ser humilde e humilde de espírito. Você precisa buscar socorro, buscar ajuda, exponha e abra-se para o processo, porque é um processo. Mas o Senhor é gracioso. O Senhor é gracioso e vai te ajudar nesse processo. Versículo 33. Também ouviste o que foi dito aos antigos: não jurarás falso, mas cumprirás rigorosamente para com o Senhor os teus juramentos. Eu, porém, vos digo, de modo algum jureis, nem pelo céu, por ser o trono de Deus, nem pela terra, por ser estrado de seus pés, nem por Jerusalém, por ser cidade do grande rei. Nem jures pela tua cabeça, porque não podes tornar um cabelo branco ou preto. Seja, porém, a tua palavra sim, sim, não, não. O que diz passar vem do marido. Aqui fala sobre o costume do judeu de jurar em nome do templo, em nome de Israel, de Jerusalém, de jurar em nome de uma coisa maior. A gente tem o costume de jurar, eu juro pela minha mãe, eu juro pelo meu pai, eu juro até por Deus, né? Também a gente tinha o costume de dizer isso. Para o quê? Para mostrar que a nossa palavra ela é forte. Mas isso vem do maligno, porque quando a nossa palavra ela não é verdadeira, a gente está buscando outra coisa maior do que a nossa palavra. E Jesus está falando que o seu sim seja sim, o seu não seja não. E a nossa palavra, às vezes, ela fica muito sim, talvez, porque a gente não está firmado na nossa identidade. E Jesus, ele tinha uma identidade firmada. O Pai falou com ele: você é meu filho amado em quem tenho prazer. Quando a gente entende que a gente é filho, a gente não precisa ficar afirmando a nossa identidade em tanta coisa, não precisa toda hora ficar afirmando: eu sou isso, eu sou aquilo. Você é filho, e ponto. Então o seu sim vai ser sim, o seu não vai ser não. A gente não vai ser levado pelo vento. Porque é aí que Satanás vem. Quando há dúvida, é quando Satanás vem para roubar a semente. Nas palavras de Deus, que seja sim e amém para a nossa vida, em nome de Jesus. Versículo 38. Ouviste que foi dito: olho por olho, dente por dente. Eu, porém, vos digo: não resistais ao perverso, mas ao que quer que te ferir na face direita, volte também a outro. E ao que quer demandar contigo e tirar-te a túnica, deixa-lhe também a capa. Se alguém te obrigar a andar uma milha, vai com ele 2. Dá a quem te pede e não te volte as costas ao que deseja que lhe emprestes. Aqui Jesus está ensinando sobre algumas práticas que os romanos faziam contra os judeus. Sendo Jerusalém, sendo toda a região ali uma província de Roma, os soldados tinham direito de pegar qualquer cidadão no meio da rua e fazer ele carregar durante 1 milha a sua carga.
acima de uma milha, esse cidadão judeu, ele poderia abaixar a sua carga e deixar esse soldado carregar. Mas Jesus está falando, carrega mais, vai além. Jesus também fala aqui sobre quando alguém pede a túnica, você dá também a capa. Essas vestes, elas eram utilizadas como meio de penhor nessa época. E Jesus está falando assim, ó, se te pediram isso, estão te cobrando isso, dá mais. Isso aqui é até uma referência também até a assalto, né? Muitas pessoas já foram mortas porque resistiram a assaltos. E aqui eu não quero definir tudo, mas assim, é interessante pensar que aquele que está morto ninguém mata. Penso que Jesus estava ensinando sobre isso daqui. Muitas vezes a gente sente porque a gente está vivo. A gente reage porque a gente está vivo. E aqui Jesus está ensinando sobre cruz. Está ensinando sobre ir além. Está ensinando sobre dar a outra face. Não é simples. Mas a lei do Espírito da vida que opera em nós nos capacita para tal. Se você não percebe, se você não entende essa palavra, eu oro nesse momento, coloca a mão na sua cabeça e fala, Senhor, essa palavra é dura ao meu coração, mas eu quero recebê-la, Deus. Eu quero estar preparada para agir de tal maneira. Em nome de Jesus. Porque quando a gente ouve uma palavra dessa, a primeira coisa que a nossa mente vai falar, não, mas espera aí, não é assim também não e tal. Contudo, a palavra de Deus, ela é uma espada. E ela vai cortar mesmo, ela vai cortar, ela vai ferir. E para a gente viver isso daqui, a gente precisa estar aberta, deixar Deus nos levar a esse lugar. Muita gente não anda uma outra milha com outra, muita gente tem o pavio curto. E assim, eu sei que não temos, a gente costuma dizer, né? Eu não tenho sangue de barata, mas você tem sangue de cordeiro. Você tem um sangue de um pacificador. Então, em nome de Jesus, receba graça para dar outra face, receba a graça para caminhar uma outra milha. Versículo 43, nosso último bloco, diz assim: ouviste que foi dito, amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem, para que vos tornei filhos do vosso Pai Celeste, porque Ele faz nascer o sol sobre maus e bons, e vir chuva sobre justos e injustos. Porque se amardes os que vos amam, que recompensa tendes? Não fazem os publicanos também o mesmo? E se saudardes somente os vossos irmãos, que fazeis demais? Não fazem os gentios também o mesmo? Portanto, sede vós perfeitos, como perfeito é o vosso Pai Celeste. O que é perfeito, como perfeito é o Pai Celeste? Conforme esse texto. Pensa. Pensou? A perfeição está em fazer nascer o sol sobre mal e bom e vir chuva sobre justo e injusto. Perfeição é isso. Perfeição é o teu coração não agir conforme o que o outro faz, mas conforme ele é. Deus não faz pelo que os outros fazem. Deus faz pelo que Ele é. Deus faz pelo que Ele é. A perfeição dita aqui é sobre derramar sobre o inimigo. É se derramar sobre aquele que nem faz, sobre aquele que não faz nada para você. Às vezes a gente costuma só dar para aqueles que a gente crê que é bom, para alguém que é legal com a gente, só abraça quem é legal, até mesmo na igreja. A gente gosta de derramar chuva só sobre aqueles que têm mais intimidade. Nem só sobre forma, não estou falando só sobre coisas muito longe. Mas Jesus está dizendo para a gente, faz o seu sol nascer, faz a sua luz brilhar sobre maus e bons, faz a sua chuva cair sobre justos e injustos, e assim você será perfeito como o Pai é perfeito. Vamos orar nesse momento, assim como temos feito, oraremos em blocos. Nesse momento eu te aconselho a colocar uma canção, aquietar a tua alma, começa a pedir, entronizar a presença do Senhor, a pedir que Ele encha teu coração,
Pai, eis-nos aqui, nós queremos nesse momento dedicar a Ti, Deus, a nossa oração. Pedir, Senhor, que nós sejamos humildes, mansos, pacificadores, misericordiosos, que haja choro e lágrima, Deus, fogo, paixão e lágrima em nossos corações. Nós queremos, Senhor, ser felizes, nós queremos ser fartos, nós queremos ser saciados, nós queremos ter fome e sede de justiça. Senhor, em nome de Jesus, queremos salgar e iluminar o mundo, ó Deus. Queremos ser sal e luz, queremos, Senhor, transformar aqueles que nos veem, aqueles que nos ouvem. Em nome de Jesus, salga a nossa vida, ilumina, Senhor, o nosso interior. Senhor, nós queremos exercer por meio da Tua graça, por meio do Espírito e da vida, a justiça, Senhor. Queremos exceder, ó Deus, em justiça. Queremos cuidar daqueles que necessitam, daqueles que passam fome, daqueles, Senhor, que têm fome e sede de justiça também, ó Deus. Em nome de Jesus, Senhor, nesse momento, nós queremos liberar as pessoas que fizemos caixão para elas, ó Deus. Queremos nesse momento deixar, Senhor, trazer, chamar à vida, Deus, aqueles que matamos no nosso coração. Queremos perdoar. Fale o nome de alguém que talvez te feriu, que talvez te injuriou. Perdoa essa pessoa nesse momento. Começa a falar esse nome, começa a dizer. Permita-se, vai limpando teu coração nesse momento. Em nome de Jesus, Espírito Santo, ajuda essa pessoa nesse momento a liberar essas pessoas. Senhor, eu oro também para que o Senhor coloque colírio nos nossos olhos, coloque a mão nos seus olhos, peça olhos puros. Se os seus olhos te fazem tropeçar toda hora, se a tua mão, se os teus pés, se você se apressa para o mal, Senhor, coloca colírio, coloca coragem para desligar, trocar de canal. Em nome de Jesus, dá coragem para esse homem e essa mulher, Deus. Até mesmo se for preciso trocar de emprego, se lá a sua mão tem tropeçado, se a sua atitude, se esse emprego te faz cair, em nome de Jesus, arranca-o. Senhor, eu quero abençoar agora a mente desse homem e dessa mulher, Deus, pedindo que o Senhor traga blindagem espiritual sobre os pensamentos nesse momento. Quero também, Senhor, repreender divórcios, litígios, quebras em relacionamentos. Homem, essa aventura não vale essa mulher que você tem do seu lado. Esses momentos que você passa na cama com outra mulher, ou então brincando na internet, seduzindo, isso não vale o teu casamento, isso não vale o teu filho, isso não vale a mulher da tua mocidade. Mulher, esse homem que tem dinheiro, esse homem que te dar, que fala sobre ilusões com você, ele não vale o casamento, ele não vale o teu casamento. Não vale o teu casamento. Em nome de Jesus, se você também está passando um momento difícil no seu casamento, se é crise financeira, se é crise de saúde, se não é adultério, eu quero dizer para você que há saída. Fortaleça-se. Essa pessoa que está do teu lado, olha para ela. Se ela não está aí, pega uma foto dela. Ora por essa pessoa, ora pelo seu cônjuge. Abençoa a vida dele, abençoa a vida dela. Família é projeto de Deus. O Senhor não deseja que a gente rompa relacionamentos, alianças feitas diante dele. Senhor, eu oro também para que a tua igreja tenha a identidade firmada nela, que nós não precisamos, ó Deus, de tantas coisas para dizer que nas tuas promessas são sim e amém. Tira todas as dúvidas, para que o inimigo pare de roubar a semente lançada, Senhor, em nome de Jesus. Pai, ensina-nos a dar a outra face e a derramar, Senhor, chuva sobre justo e injusto, a trazer o sol sobre bons e maus. Senhor, eu quero nesse momento orar pela vida das pessoas que matam missionários nas nações, pessoas que ferem, ó Deus, a tua palavra.
Senhor, eu oro nesse momento abençoando, Deus, pedindo que o Senhor traga a conversão. Em nome de Jesus, ó Pai. Eu oro por essas pessoas. Senhor, eu oro pelos inimigos da Tua igreja. Eu oro, Senhor, por todos os movimentos, ó Deus, que têm ideologias contrárias à Tua lei e que muitas das vezes se manifestam, Deus, de forma violenta, de forma indevida contra a Tua palavra, Deus. Senhor, eu quero derramar chuva, Deus, sobre o movimento LGBTQIA+, ó Deus. Eu quero derramar, Deus, sobre os homossexuais, ó Deus, a Tua chuva, Deus. Eu quero pedir que o Senhor traga sol, Deus, sobre eles, ó Deus. Eu quero pedir, Senhor, que o Senhor possa mesmo abençoá-los, ó Senhor. Abençoa, Senhor, esse povo. Abençoa, me ensina a amá-los, ó Deus. Me ensina, Senhor, ensina. Levanta uma igreja que ama, Deus. Aqueles que nós sabemos que o pecado é abominável, Deus. Mas o pecador é amado, Deus. E nós queremos apontar um caminho, Senhor, de volta para Ti. Mas eu oro, Deus, como o Senhor mesmo falou, Deus. Ainda não entendendo, ainda não querendo, eu quero obedecer. Nós queremos obedecer, nós queremos aprender a orar, Senhor, por aqueles que são inimigos, ó Deus, aqueles que muitas vezes olhamos, ó Deus, possivelmente um ateu. Então, Senhor, aqueles que vêm contra a Tua palavra, contra tudo aquilo que leva o Seu nome, nós abençoamos, ó Deus, as vidas dessas pessoas, abençoamos os filhos, ó Deus, pedimos mesmo que o Senhor derrame chuva sobre eles, que o Senhor faça nascer o sol, nos dê graça, Senhor, para continuar fazendo esse tipo de oração. Nos mostre, Senhor, levanta uma igreja madura que sabe orar esse tipo de oração. Que enquanto a igreja ora isso, Deus, a mente da igreja não seja acusada, mas entenda aquilo que o Senhor falou para fazer. A conversão está com o Senhor, a restauração, a cura está em Ti, Senhor. A lei do Espírito da vida operante é Tua, Senhor. Então eu abençoo essas pessoas, ó Deus. Eu abençoo essas pessoas em nome de Jesus. Se você lembrar de outras pessoas, se você lembrar de outros movimentos, ore e abençoe esses movimentos, abençoe essas pessoas. Abençoe o coração delas. Ora mesmo para Deus liberar a chuva. O Senhor sabe o caminho e a forma de converter essas pessoas, de trazer essas pessoas até Ele. Te agradeço por esse tempo de leitura. Logo após no próximo vídeo nós teremos a leitura do capítulo 6 e o estudo e as orações. Te aguardo lá. Não deixe de compartilhar esse vídeo com alguém que você ama, de difundir essa verdade. Em nome de Jesus, Deus te abençoe.